Oração de libertação poderosa para quebrar correntes espirituais hoje. Há momentos na vida em que sentimos que algo invisível nos envolve, como se existisse uma força oculta que segura nossos passos, bloqueia nossos sonhos e tenta nos convencer de que não existe saída. Talvez você mesmo já tenha experimentado essa sensação de estar preso a algo que não consegue ver, mas que é real o suficiente para pesar no coração e tirar a sua paz. As correntes espirituais não são metálicas, mas são tão duras quanto o ferro. Elas se manifestam em forma de medos constantes, pensamentos de derrota, vícios que parecem inquebráveis, sentimentos de culpa que insistem em voltar, ou até em ambientes carregados onde parece que a escuridão tomou o controle. Essas correntes aprisionam a alma e fazem muitos acreditarem que nunca serão livres. Mas a verdade é que existe uma força maior, existe uma luz que nenhuma escuridão pode apagar. E é essa luz que hoje vem até você para quebrar cada corrente que tenta sufocar sua vida. Talvez você tenha se perguntado por que tantas vezes tentou mudar e não conseguiu. Já fez promessas para si mesmo, jurou que não voltaria a cair nos mesmos erros, tentou se afastar de hábitos e lugares que só traziam dor, mas sempre parecia que algo o puxava de volta. Isso não é apenas fraqueza humana, é também a evidência de batalhas invisíveis que se travam dentro do coração e da mente. A libertação que você busca não virá apenas da força do seu braço, mas de uma entrega completa a Deus, aquele que pode romper cadeias que nenhum ser humano pode romper. Hoje você será conduzido a esse momento de encontro, onde palavras não serão apenas palavras, mas clamores que ecoam diante do trono divino e provocam movimentos no mundo espiritual. É preciso reconhecer que nem sempre a prisão está do lado de fora. Muitas vezes a prisão está dentro. Pensamentos que martelam dia e noite dizendo que você não vai conseguir, que sua história já está escrita no fracasso, que você não tem valor. Essas são correntes sutis, mas extremamente poderosas. Elas moldam comportamentos, sabotam escolhas e mantêm a pessoa em um ciclo de repetição. Mas quando a luz da verdade entra, ela não pede permissão. Ela expulsa a mentira e abre espaço para uma nova realidade. É exatamente isso que Deus deseja fazer com você hoje. Ele não quer que você apenas ouça uma oração. Ele quer que você viva uma experiência de libertação, que sinta no mais profundo do seu ser o peso caindo, a mente clareando e o coração recebendo uma paz que você não experimenta há muito tempo. Imagine agora, mesmo antes de começarmos a oração, como seria viver sem esse peso. Visualize uma vida em que você acorda leve, sem a sombra que te acompanha há anos. Pense em como seria tomar decisões livres, sem medo, sem culpa, sem sentir que algo invisível te puxa para trás. Isso não é uma fantasia distante. É uma promessa que pode se tornar real, porque aquele que tem o poder de libertar já venceu todas as forças que tentam dominar sua vida. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. A abundância não combina com correntes, não combina com prisões espirituais. Por isso, este é o momento de abrir o coração, acreditar que a palavra tem poder e se preparar para declarar que hoje as correntes vão cair. Muitos não entendem a dimensão de uma oração de libertação. Acham que é apenas um conjunto de frases bonitas ou um ritual repetitivo. Mas a verdade é que, quando a fé é ativada, cada palavra se transforma em espada, cada clamor se torna um golpe contra as forças que tentam te prender. Você não está sozinho nessa batalha. Existe um exército celestial pronto para agir ao seu favor, e esta oração é o canal pelo qual você se conecta a esse poder. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles não tinham ferramentas, não tinham armas, não tinham advogados para soltá-los. Tinham apenas a fé e a oração.
E quando eles cantaram e oraram, as correntes caíram, as portas da prisão se abriram e a liberdade chegou. Essa mesma força está disponível para você agora. Por isso, não veja este momento como mais um vídeo, mas como uma convocação divina para mudar sua história. Cada segundo aqui importa, cada palavra que você ouvir poderá ser a chave que abre uma nova fase da sua vida. Permaneça até o fim, porque a oração que faremos juntos não é para amanhã, é para hoje. Não é para outro tempo, é para agora. Correntes vão se partir, prisões vão ser destruídas e você vai sentir no coração que algo aconteceu. Este é o início de um caminho de vitória e você está dando o primeiro passo agora. Existe uma realidade invisível que governa muito mais do que os olhos podem enxergar. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos lutas que não se explicam apenas pela lógica humana. Situações que se repetem de maneira estranha, relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, oportunidades que desaparecem sem razão aparente, portas que parecem se fechar bem diante dos nossos olhos quando estavam prestes a se abrir. Esses sinais não são coincidência, são indícios de correntes espirituais que agem de forma silenciosa, mas devastadora. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para quebrá-la. Não é fraqueza admitir que há forças que você não pode enfrentar sozinho, é sabedoria. Assim como ninguém tenta cortar uma corrente de ferro com as mãos nuas, ninguém pode vencer correntes espirituais sem recorrer ao poder que é maior que todas elas. Muitos carregam correntes de medo que os paralisam. Esse medo pode ter raízes em experiências traumáticas do passado, em palavras ditas por pessoas que marcaram a alma ou em fracassos que deixaram cicatrizes profundas. Esse medo se torna uma prisão interna que impede a pessoa de arriscar, de crescer, de acreditar que pode viver algo diferente. É como se a vida inteira estivesse resumida a um círculo vicioso, onde cada tentativa de avançar resulta em uma queda ainda mais dolorosa. Essas correntes não apenas limitam os sonhos, elas consomem a energia vital, roubam a alegria de viver e transformam dias em sobrevivência. Mas é exatamente nesse cenário que a libertação se torna urgente, porque viver preso não é viver, é apenas existir. E Deus não nos criou para existir, mas para desfrutar de vida plena. Há também correntes de vícios que se manifestam de várias formas. Não apenas os vícios mais visíveis, como o álcool ou as drogas, mas também os vícios da mente e do coração, como o orgulho, a inveja, a dependência emocional, o vício em pornografia, em aprovação constante ou até mesmo em pensamentos negativos. Esses vícios se travestem de hábito, mas por trás deles existe uma corrente que prende a alma em um ciclo destrutivo. A pessoa até tenta se livrar, faz promessas, cria estratégias, mas sempre acaba voltando ao mesmo ponto de partida. O inimigo sabe usar essas prisões para roubar o propósito, para enfraquecer a fé e para afastar o coração de Deus. É como se cada vez que a pessoa desse um passo em direção à liberdade, a corrente puxasse de volta. Só o poder de Deus pode cortar esse laço de uma vez por todas. Correntes também podem ser invisíveis, mas se expressam por meio de palavras lançadas. Palavras têm peso. Talvez você tenha ouvido desde pequeno que não seria capaz, que não teria futuro, que não passaria de onde está. Essas palavras ecoam dentro da mente como martelos invisíveis e se transformam em correntes espirituais. Porque quando acreditamos em mentiras, damos a elas o poder de moldar nossa vida. É por isso que tantas pessoas crescem carregando uma identidade distorcida, acreditando que nunca serão suficientes, que sempre estarão aquém dos outros, que jamais conseguirão romper barreiras. Mas hoje você precisa ouvir isso com clareza.
Nenhuma palavra maldita tem mais poder sobre você do que a palavra de Deus. Quando ele declara libertação, não há maldição que se sustente, não há corrente que permaneça de pé. É impossível não falar também das correntes familiares. Existem laços de sangue que carregam histórias de destruição, ciclos de repetição que atravessam gerações. Famílias inteiras marcadas por divórcios, vícios, doenças espirituais, miséria ou tragédias recorrentes. Muitas vezes, alguém da família percebe que não se trata apenas de escolhas individuais, mas de correntes que aprisionam todos. Essas correntes não respeitam idade, classe social ou conhecimento humano. Elas se instalam no coração das famílias e criam um padrão quase inquebrável. Mas quando alguém se levanta em fé, quando alguém decide clamar, a corrente pode ser quebrada e a história pode mudar para sempre. É isso que está prestes a acontecer, porque cada oração feita em fé tem o poder de alcançar não apenas você, mas toda a sua casa. E ainda existem correntes emocionais, aquelas que aprisionam a mente em dores antigas. Pessoas que não conseguem perdoar, que vivem presas a ressentimentos, que guardam mágoas como se fossem tesouros. Essas correntes são traiçoeiras, porque dão a sensação de que proteger a dor é uma forma de se proteger, mas, na verdade, apenas alimentam o veneno que corrói por dentro. Enquanto a mágoa permanece, a pessoa não consegue avançar. É como caminhar carregando um saco cheio de pedras nas costas. Cada passo se torna mais difícil, cada dia mais pesado. Mas quando essa corrente é quebrada, a alma respira novamente, o coração se abre e a vida flui com uma leveza que parecia impossível. Essa libertação está disponível para você, e é isso que começaremos a buscar daqui para frente. Agora que você entende a profundidade das correntes espirituais e como elas se manifestam na vida real, é hora de se preparar para o próximo passo. Não basta identificar o problema, é preciso colocar-se diante de Deus com humildade e fé, pronto para clamar pela quebra dessas cadeias. O que vamos viver a seguir não será apenas uma explicação, mas um ato espiritual que moverá os céus. Fique atento, abra seu coração e se permita mergulhar no próximo momento, porque a libertação não é um desejo distante, é uma promessa para hoje. A verdadeira libertação começa quando entendemos que a batalha não é apenas contra aquilo que vemos. Existe uma dimensão invisível que influencia pensamentos, decisões e até os ambientes em que vivemos. Muitas vezes a pessoa acredita que está enfrentando apenas problemas comuns, mas por trás de situações que se repetem, existe uma estrutura espiritual tentando manter tudo da mesma forma. Esse é o segredo das correntes espirituais. Elas trabalham de maneira silenciosa, mantendo o coração preso, até que a própria vítima comece a acreditar que não existe saída. É assim que muitos perdem a esperança, porque ao não enxergar as correntes, pensam que o peso que carregam é parte natural da vida. Mas hoje, você precisa se conscientizar de que aquilo que está vivendo não é destino, é prisão. E toda prisão pode ser quebrada quando a presença de Deus invade a história. Olhe para os momentos em que você já tentou mudar e fracassou. Não foram apenas decisões mal calculadas, foram investidas espirituais que lutaram contra a sua transformação. É por isso que tantas pessoas fazem planos no início do ano, prometem a si mesmas que vão mudar de vida, que vão começar de novo, e em poucas semanas voltam ao mesmo ciclo, porque não basta ter disciplina se as correntes ainda estão presas. É como tentar correr com os pés amarrados. A vontade existe, a força está presente, mas os laços invisíveis impedem o avanço. Só existe uma saída para isso: clamar pela ajuda do Deus que tem poder para cortar o que os olhos não podem ver.
Quando você entende que não é pela força do braço, mas pela graça divina, a luta deixa de ser solitária. É nesse ponto que a esperança começa a ressurgir, porque onde a presença de Deus chega, a opressão tem que recuar. A Bíblia nos mostra inúmeras vezes que o homem não tem força suficiente para enfrentar correntes espirituais sozinho. Os israelitas não saíram do Egito porque eram fortes, eles saíram porque Deus interveio com poder. As muralhas de Jericó não caíram pelo barulho das trombetas, mas pelo poder sobrenatural que se manifestou. Paulo e Silas não foram libertos porque alguém abriu as portas da prisão, mas porque o clamor deles moveu os céus e abalou a terra. Esses exemplos revelam uma verdade atemporal. Sempre que a fé é acionada, correntes caem. Não importa quão antigas sejam, não importa quão grossas pareçam, diante da voz de Deus, nenhuma corrente resiste. Essa é a realidade que você precisa trazer para dentro da sua vida agora. Acreditar que não está diante de uma oração qualquer, mas de um momento em que o próprio céu se inclina para ouvir o seu clamor. É comum que muitos carreguem dúvidas nesse momento. Surgem pensamentos como: será que realmente vou conseguir ser livre? Será que a minha vida pode mudar? Essas perguntas não são inocentes, são setas lançadas para tentar roubar a sua fé. A dúvida é uma das correntes mais poderosas, porque paralisa antes mesmo da pessoa começar a lutar. Quem duvida não consegue avançar, porque sempre acredita que está destinado ao fracasso. Mas a dúvida é vencida quando a fé é escolhida como resposta. Fé não é sentir. Fé é decidir confiar mesmo quando não existem provas visíveis. É fechar os olhos para as circunstâncias e abrir os olhos do coração para acreditar que Deus está agindo. Essa é a chave que quebra correntes. Não esperar ver para crer, mas crer para ver. As correntes espirituais também se alimentam da conformidade. Muitas vezes, a pessoa se acostuma tanto com a prisão que começa a acreditar que ela é normal. Aprende a conviver com a dor, com a ansiedade, com o peso constante e até tenta se convencer de que faz parte da vida. Mas não foi para isso que você foi criado. Não aceite viver acorrentado quando há uma promessa de liberdade à sua disposição. O inimigo deseja que você se acomode, que acredite que não existe saída, porque enquanto você se conforma, ele mantém o controle. Mas quando a indignação nasce dentro de você, quando você decide que não aceita mais essa realidade, algo poderoso acontece. Essa decisão é o primeiro passo da libertação. É como uma faísca que acende um fogo interior e começa a consumir as correntes de dentro para fora. A fé se torna ativa quando o coração decide não se contentar com menos do que Deus já preparou. É importante entender que a libertação não é apenas um momento de alívio, é o início de uma nova vida. Quando uma corrente cai, não é apenas o fim de uma prisão, mas o começo de uma caminhada em direção à plenitude. Muitos se concentram apenas no desejo de sair da dor, mas Deus quer mais do que isso. Ele quer conduzir você a um novo propósito. Não se trata apenas de quebrar correntes, mas de abrir caminhos. A libertação que começa hoje não é um ponto final, é um ponto de partida. Por isso, cada palavra que será dita a seguir não pode ser tratada como algo comum. Estamos entrando em uma atmosfera de transformação, onde aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. O que antes parecia repetição, agora se torna um divisor de águas. Por isso, prepare o coração. Não com ansiedade, mas com expectativa. O que está prestes a acontecer vai além do que você pode controlar. Deus não precisa de muito tempo para agir. Ele precisa apenas de um coração disposto a crer. Este é o momento de alinhar sua mente e sua fé, de deixar para trás todas as justificativas, todas as desculpas e toda conformidade. Estamos caminhando em direção à oração que mudará a sua vida. Não apenas uma oração falada, mas um clamor que tocará o sobrenatural.
Fique firme, porque a próxima etapa é o ponto em que a preparação se transforma em encontro real com o poder que liberta. A preparação para a libertação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É nesse momento que o coração precisa estar alinhado, a mente precisa estar desperta e a alma pronta para receber aquilo que Deus já determinou. Muitos querem a quebra das correntes apenas como um ato imediato, como se fosse uma chave mágica que abre a prisão em segundos, mas ignoram que a verdadeira mudança só acontece quando existe entrega total. Não adianta pedir que as correntes caiam se o coração permanece preso ao que as alimenta. É por isso que tantas pessoas experimentam momentos de alívio, mas pouco tempo depois voltam a viver as mesmas prisões. A libertação que vem de Deus não é temporária, é definitiva, mas ela exige uma preparação genuína da alma, porque o Espírito Santo só age onde existe espaço para ele habitar. Essa preparação começa pela decisão de soltar o que ainda está sendo segurado. Muitas vezes, a corrente não está apenas no que nos prende, mas também no que nós não queremos largar. Mágoas antigas, ressentimentos guardados como cicatrizes de orgulho, vícios que oferecem prazeres momentâneos, mas que destroem por dentro. Enquanto houver apego a essas coisas, a corrente continuará firme. É como alguém que pede para ser solto, mas mantém as mãos agarradas ao próprio cadeado. Deus quer libertar, mas Ele não força corações que não querem soltar. Esse é o momento de olhar para dentro e fazer uma escolha. O que precisa ser entregue? Qual peso você carrega há anos e que já não deveria estar mais nas suas mãos? Entender isso é fundamental, porque libertação não acontece sem renúncia, e toda renúncia gera espaço para que o novo de Deus entre. Outro passo essencial nessa preparação é o arrependimento sincero. Não apenas o sentimento de culpa ou remorso, mas a decisão consciente de virar a página e caminhar em outra direção. O arrependimento é o ato de reconhecer que sozinho não há saída, mas que existe uma fonte maior capaz de restaurar e renovar. Esse é um ponto que muitas vezes é negligenciado, porque o orgulho humano insiste em acreditar que pode resolver tudo com a própria força. Porém, todo aquele que se coloca em humildade diante de Deus experimenta algo extraordinário. A graça que cobre o passado e abre portas para o futuro. É como se as correntes começassem a enfraquecer só pelo fato de o coração ter se dobrado diante do Senhor. O arrependimento sincero é um ato espiritual tão poderoso que transforma a atmosfera e abre caminho para o milagre da libertação. A preparação também envolve fé ativa, não apenas como uma ideia abstrata, mas como um posicionamento real. Crer não é apenas aceitar que Deus pode fazer, mas se comportar como quem já recebeu a vitória. É alinhar as palavras, os pensamentos e até as ações ao que se espera. Quem crê não fala como derrotado, não pensa como prisioneiro, não se comporta como alguém acorrentado. Quem crê já caminha como livre, porque sabe que a palavra de Deus é fiel. Essa fé ativa é como o golpe final que enfraquece as correntes antes mesmo que a oração seja feita. Ela abre espaço para que o impossível se torne possível, porque conecta a alma com a força que não depende de circunstâncias. Quando a fé é ativada, o ambiente espiritual começa a mudar e até os pensamentos se tornam sementes de vitória. É importante também compreender que a libertação não é apenas sobre você, mas sobre aqueles que caminham ao seu lado. Muitas correntes atingem famílias inteiras, gerações que se repetem em erros, dores e ciclos destrutivos. Quando você se prepara para orar com fé e entrega, não está apenas buscando sua própria liberdade, mas abrindo espaço para que sua família também seja alcançada. Esse é um ato profético poderoso, porque a decisão de um só pode alterar o destino de muitos.
É por isso que a preparação precisa ser levada a sério. Este momento não é apenas sobre aliviar o peso que você sente, é sobre mudar a história da sua vida e daqueles que estão ligados a você. Essa consciência traz ainda mais responsabilidade, mas também traz esperança, porque quando Deus liberta, Ele liberta por completo. Tudo isso nos leva a uma verdade crucial. A preparação não é perda de tempo, é parte do processo. Assim como o agricultor não colhe sem antes preparar a terra, a alma não experimenta libertação plena sem antes se abrir para a transformação. O que estamos prestes a viver não é um ato isolado, mas o resultado de um coração que foi alinhado, de uma mente que foi despertada e de uma fé que foi fortalecida. Quando a oração começar, não será apenas um conjunto de palavras ditas em sequência. Será o clamor de alguém que já se posicionou diante de Deus, que já decidiu soltar, se arrepender e crer. Essa é a diferença entre quem apenas ouve e quem realmente vive a experiência da libertação. E você já deu os primeiros passos porque está aqui, preparado para o momento em que as correntes vão cair. Portanto, mantenha o coração firme. O próximo momento não é comum, é um encontro com o sobrenatural. O que virá a seguir não será apenas uma explicação, mas uma oração que tem poder de mudar ambientes, transformar vidas e quebrar correntes que pareciam inquebráveis. Se até aqui você compreendeu a seriedade da preparação, então saiba que o próximo passo é ainda mais profundo. Estamos entrando em uma atmosfera onde a presença de Deus se manifesta de maneira palpável e você precisa estar pronto para recebê-la. O que vem agora é o início da oração de libertação, e é nela que o impossível se torna possível. Chegamos ao momento em que a preparação se transforma em clamor. A oração de libertação não é apenas uma sequência de frases ditas por costume, é um confronto direto com as forças espirituais que tentam prender a sua vida. É nesse instante que cada palavra se torna espada, cada declaração se transforma em golpe contra as correntes invisíveis. Mas antes de iniciarmos essa oração, é preciso compreender o que ela realmente significa. Orar não é falar para o vazio, não é gritar para o nada. Orar é abrir um canal entre o humano e o divino, é entregar a Deus o controle de áreas que estavam sendo sufocadas por prisões espirituais. É nesse canal que a luz entra e dissipa as trevas. É nesse encontro entre o clamor humano e a resposta celestial que as correntes começam a cair. Neste momento, imagine-se como alguém que carrega grilhões pesados nos pés e nas mãos. Cada passo foi difícil até aqui. Cada decisão foi travada por amarras que você não podia ver, mas sentia todos os dias. Agora, visualize o próprio Deus entrando nessa prisão invisível, caminhando até você e tocando nessas correntes. Elas começam a enfraquecer, a ranger, até que se rompem por completo. É isso que acontece quando a oração de libertação é feita com fé. Não se trata de um exercício de imaginação, mas de uma realidade espiritual que se manifesta no coração de quem crê. É por isso que você precisa entrar nessa oração com a mente focada, com o coração aberto e com a certeza de que este é o momento em que a mudança começa. A oração de libertação precisa ser feita com autoridade. Não é uma súplica tímida, mas uma declaração firme baseada na palavra de Deus. Jesus disse que nos deu autoridade para pisar sobre toda a força do inimigo e que nada nos causaria dano. Essa autoridade não vem de nós, não vem de quem ora, mas do nome que está acima de todo nome. Quando invocamos o nome de Jesus, as trevas reconhecem e obedecem. É nesse nome que as correntes se desfazem, que as prisões se abrem, que as maldições perdem a força. Por isso, durante a oração, cada palavra é carregada dessa autoridade e você precisa se apropriar dela. Não como alguém que espera por acaso, mas como alguém que sabe que foi chamado para viver em liberdade. Enquanto a oração acontece,
Não permita que distrações roubem a sua atenção. Esse é um momento santo, um encontro que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Desligue os ruídos internos, silencie os medos e concentre-se apenas no que está acontecendo agora, porque cada palavra tem destino certo, cada clamor sobe como incenso diante de Deus. E a resposta não se limita ao futuro distante. A resposta começa a se manifestar hoje. Esse é o tempo em que correntes invisíveis são quebradas, em que portas fechadas começam a se abrir, em que pensamentos de derrota são substituídos por pensamentos de vitória. Tudo isso acontece quando o coração se coloca em total rendição diante do Criador. Não espere apenas sentir algo imediato. Em alguns casos, a libertação é acompanhada de uma sensação profunda de alívio, de leveza, como se um peso fosse retirado de dentro do peito. Em outros, a transformação acontece silenciosamente e os frutos começam a aparecer nos dias seguintes. Mas em todos os casos, a oração de libertação é eficaz, porque não depende do que você vê ou sente, depende da fidelidade de Deus. Por isso, não condicione sua fé a emoções. Entregue o coração com confiança e creia que as correntes estão caindo, mesmo que os olhos ainda não percebam. A fé é a certeza do que não se vê, e é ela que garante a vitória. À medida que a oração for avançando, permita-se declarar em voz alta as palavras de fé. Não apenas escute, mas participe. Declare que está livre, declare que a sua mente pertence a Deus, declare que sua casa é lugar de paz, declare que sua vida está nas mãos do Senhor. Essa declaração não é um simples exercício verbal, ela é um ato profético. É como cravar uma bandeira no território conquistado e dizer que ali não existe mais espaço para o inimigo. Cada declaração feita com fé tem peso eterno, porque abre caminho para que o Espírito Santo ocupe áreas que antes estavam dominadas pelas trevas. Agora você já compreende que a oração de libertação não é uma repetição mecânica, mas um confronto direto, um ato de guerra espiritual e um ato de fé. Este é o momento de se posicionar com coragem, de abrir a boca e clamar, de acreditar que não importa quão antigas ou fortes sejam as correntes, elas não podem resistir ao poder do nome de Jesus. Portanto, prepare-se, porque o que virá a seguir não é apenas mais uma parte de um vídeo, é o início de uma oração real, viva, carregada de poder. Estamos entrando no ponto em que a fé se torna ação e a ação se transforma em libertação. Agora entramos no coração da batalha espiritual, no clímax em que a oração se ergue como espada e as correntes começam a se romper diante da autoridade de Deus. Este é o momento em que você não apenas ouve, mas participa. Cada palavra que sai da sua boca com fé tem peso. Cada declaração feita com convicção ecoa no mundo espiritual e produz mudanças que a lógica não consegue explicar. Não subestime a força do que está acontecendo agora, porque não se trata de uma repetição vazia, mas de um ato em que você se coloca na presença do Altíssimo e permite que Ele opere em áreas onde nenhuma força humana seria capaz de agir. Essa é a essência da oração de libertação. Entregar aquilo que parecia impossível e confiar que no sobrenatural todas as correntes podem cair. Comece declarando em voz firme que sua vida não pertence mais às prisões invisíveis que o cercavam. Afirme com autoridade que todo o peso que antes te acompanhava já não tem mais poder sobre você. Diga com convicção que as correntes do medo, da angústia, da culpa e da dor estão sendo quebradas agora, porque você está diante do Deus que é especialista em transformar cativeiros em liberdade. Essa declaração não é apenas um exercício de fé, é um decreto espiritual. Quando você fala, os céus ouvem, e quando os céus ouvem, a terra responde.
As correntes que pareciam indestrutíveis começam a ranger, a enfraquecer e a cair. É nesse instante que você sente que a atmosfera muda, que algo começa a se movimentar de maneira diferente, porque a luz invadiu o espaço onde antes reinava a escuridão. Permita-se ir além das palavras decoradas. A oração de libertação precisa vir do íntimo, do mais profundo do coração. Não tenha medo de clamar, de abrir a boca, de chorar se necessário, porque cada expressão sincera é combustível para o milagre. Deus não se impressiona com frases ensaiadas, Ele responde à autenticidade. Se no fundo da alma existe dor, apresente essa dor. Se há lembranças que te aprisionam, apresente essas lembranças. Se existem vícios que te consomem, apresente esses vícios. Não esconda nada, porque a corrente só se quebra quando é exposta à luz. Tudo aquilo que você confessa diante de Deus deixa de ter poder para te aprisionar, porque perde a força no momento em que é colocado nas mãos dele. Neste momento, declare que o sangue de Jesus cobre sua vida. Afirme que sua mente é lavada, que seu coração é restaurado, que seu passado é perdoado e que o futuro está sendo reescrito pelas mãos do Criador. Essa declaração é mais do que simbólica, é a essência da fé cristã. O sacrifício de Cristo foi a chave que abriu todas as prisões espirituais. E quando você se apropria dessa verdade, nenhuma acusação pode permanecer. É como se o peso das correntes que estavam presas à sua alma começasse a se dissolver, como ferro enferrujado que não resiste ao toque da mão divina. O poder do sacrifício de Jesus não é teórico, é real, e neste momento ele se manifesta em você. A oração de libertação também precisa tocar os ambientes ao redor. Declare que a sua casa é um território consagrado, que as portas do seu lar estão fechadas para toda influência maligna e abertas apenas para a presença de Deus. Declare que sua família é livre de maldições, que sua linhagem é abençoada e que ciclos de destruição estão sendo interrompidos agora. Essa é uma oração que não se limita ao indivíduo, mas que se estende para todos os que estão ligados a você. Quando uma corrente cai, ela não cai sozinha, ela arrasta outras consigo. A libertação que começa em você se espalha como ondas em um lago, alcançando tudo o que está ao redor. É por isso que o poder desse momento é tão grande. Ele vai além da sua vida e toca gerações. Enquanto declara essas verdades, lembre-se de que a libertação não depende do quanto você sente, mas do quanto você crê. Muitas vezes, as emoções tentarão enganar, dizendo que nada mudou. Mas a fé olha além das emoções e se firma na promessa. Deus não é movido por sentimentos passageiros, mas pela fé inabalável. Então, mesmo que você não sinta imediatamente, continue declarando, continue crendo, continue orando. Porque cada palavra de fé é uma martelada nas correntes, até que não reste mais nada delas. O processo pode ser invisível aos olhos humanos, mas é inevitável diante da autoridade divina. O que está acontecendo agora não é simbólico, é real. É o céu se movendo em resposta ao clamor da terra. É a intervenção divina invadindo a sua história e mudando o curso da sua vida. Por isso, não desvie a atenção. Não permita que pensamentos de distração roubem a intensidade deste momento. Estamos no ápice da oração de libertação, e este é o instante em que a vitória começa a se consolidar. Fique firme, porque a seguir você será conduzido ainda mais fundo nesse processo, até experimentar o rompimento completo das correntes e a revelação de uma vida verdadeiramente livre. Este é o momento em que a oração se transforma em ato profético, em que não apenas se clama por libertação, mas se declara a vitória como algo consumado. É aqui que a fé deixa de ser apenas expectativa e se torna convicção,
Quando você proclama em voz alta que está livre, quando afirma que sua mente foi desatada e que sua vida pertence exclusivamente a Deus, essas palavras não voltam vazias. Elas ecoam no mundo espiritual e constroem uma nova realidade sobre você. As correntes que já começaram a cair são substituídas por uma identidade restaurada. E essa identidade precisa ser confirmada pela sua boca. A libertação não é apenas recebida, ela é proclamada. E essa proclamação fortalece as muralhas da sua fé. Declare agora que sua mente não é mais território de confusão, medo ou ansiedade, mas morada da paz que excede todo entendimento. Afirme que seus pensamentos estão alinhados à palavra de Deus e que a mentira não encontra mais espaço em você. Isso é fundamental, porque grande parte das correntes se alimenta do que a pessoa pensa e acredita. Se antes você acreditava nas vozes que diziam que era incapaz, agora é hora de declarar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se antes sua mente era prisioneira de imagens, lembranças e culpas, agora é hora de afirmar que o sangue de Cristo já apagou o passado e que você é nova criatura. Essa mudança de mentalidade é como cimentar as portas que foram abertas na oração, para que não sejam fechadas novamente. Não se limite apenas a declarações sobre você. Profetize sobre sua família, sobre sua casa, sobre as gerações que virão depois de você. Diga que a maldição não terá continuidade, que ciclos de destruição estão encerrados, que vícios não encontrarão lugar entre seus filhos e que a presença de Deus será a marca registrada da sua linhagem. Essa oração não se encerra em si mesma. Ela se estende como uma corrente de luz que percorre gerações. Quando você declara essas verdades, está plantando sementes espirituais que florescerão no tempo certo, trazendo frutos de paz, vitória e abundância. A libertação não é apenas uma experiência individual, é uma herança que você deixa para aqueles que caminharão depois de você. Neste ponto, permita-se imaginar as correntes caindo como pedaços de ferro quebrado ao chão. Veja o cenário. Você caminhando livre, sem pesos nos ombros, com o coração leve e a mente clara. Essa visualização não é fantasia, é fé em ação. É uma forma de alinhar o que você acredita com aquilo que Deus já declarou ao seu respeito. A fé vê antes de acontecer, porque confia que a promessa já foi liberada. Quando você visualiza a liberdade, você fortalece a convicção interior de que realmente é livre. Isso cria uma atmosfera de vitória, onde cada passo dado já não é de alguém aprisionado, mas de alguém liberto. É importante compreender que a libertação não é o fim do processo, mas o início de uma caminhada de autoridade. A partir de agora, você precisa vigiar os pensamentos, guardar o coração e manter a fé ativa. As correntes caíram, mas o inimigo tentará sugerir que ainda permanecem. Ele tentará lançar dúvidas, lembranças, sensações, tudo para que você volte a acreditar na prisão. É por isso que a sua postura a partir de agora será determinante. A libertação foi conquistada, mas é a sua fé que assegura que ela se mantenha. Não negocie com as velhas correntes, não volte para os lugares de onde Deus te tirou, não alimente os hábitos que antes te escravizavam. Cada decisão de permanecer firme fortalece a liberdade recebida. Neste ato profético, também é necessário declarar que sua casa é lugar de adoração. Transforme o ambiente em que você está em um altar, onde a presença de Deus é bem-vinda e celebrada. Isso significa que cada palavra dita dentro desse espaço precisa refletir vida e não morte, esperança e não desespero. Quando a atmosfera da sua casa é consagrada, não há brecha para correntes espirituais retornarem. Esse é um princípio poderoso. Onde a luz permanece acesa, a escuridão não consegue voltar. Então,
Além de proclamar a libertação, tome posse do compromisso de manter a chama da fé acesa todos os dias. O ápice desse momento é a declaração pública. Escreva nos comentários, fale em voz alta, compartilhe com alguém. Eu estou livre. Esse ato simples carrega profundidade espiritual, porque transforma o invisível em testemunho visível. A vitória não é apenas vivida, mas comunicada, e ao ser comunicada, fortalece não apenas você, mas também aqueles que vão ouvir. Outras pessoas podem ser alcançadas e inspiradas pela sua decisão de declarar libertação. Esse é o poder de um testemunho. Ele multiplica o milagre. Quando você proclama sua liberdade, está convidando outros a crerem que também podem ser livres. Portanto, permaneça firme nesta verdade. As correntes foram quebradas e sua vida já não é a mesma. Este ato profético é o marco de uma nova fase, onde a vitória não é apenas esperança, mas realidade. O que vem a seguir será a consolidação dessa libertação, o momento em que a fé se tornará testemunho e a promessa de Deus se confirmará em cada detalhe da sua vida. Agora que as correntes foram quebradas e as declarações de fé já ecoaram no mundo espiritual, chegamos ao momento em que a libertação precisa ser consolidada dentro de você. Este é o instante em que a vitória não pode ser tratada como algo momentâneo, mas como uma realidade permanente. Muitas pessoas experimentam um toque inicial de liberdade, mas voltam a viver como se ainda estivessem presas, porque não aprendem a sustentar aquilo que receberam. A libertação verdadeira não é apenas um ato de ruptura, é também um processo de renovação. Por isso, agora é tempo de construir uma base sólida, de plantar sementes espirituais que mantenham o coração firme, a mente protegida e a alma guardada de todo retorno ao cativeiro. A primeira forma de consolidar essa libertação é através da vigilância. Jesus disse que quando um espírito imundo sai de alguém, ele anda por lugares áridos e, não encontrando descanso, tenta voltar ao lugar de onde saiu. Isso significa que, após a libertação, o inimigo buscará oportunidades para reassumir o controle. E se encontrar a casa vazia, ele volta com ainda mais força. É por isso que você precisa encher sua vida da presença de Deus, ocupar cada espaço do coração e da mente com aquilo que edifica. Orar diariamente, meditar na palavra, manter uma rotina espiritual viva. Isso não é religiosidade. É proteção. É como reforçar as muralhas da cidade após a vitória em batalha, para que o inimigo não tenha chance de invadir novamente. A segunda forma é através da renovação da mente. A libertação não se limita ao mundo espiritual. Ela precisa ser acompanhada por uma mudança de pensamentos. Se antes você acreditava nas mentiras que diziam que não tinha valor, agora precisa alimentar sua mente com a verdade de que é amado e escolhido por Deus. Se antes o medo dominava suas decisões, agora precisa encher a mente com a certeza de que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Essa renovação não acontece automaticamente. É fruto de disciplina e escolha. Cada vez que você rejeita pensamentos antigos e substitui por verdades eternas, você fortalece a nova identidade que recebeu. É como trocar tijolos velhos por pedras firmes que sustentam uma construção inabalável. Outro aspecto fundamental é o perdão. Muitas correntes estavam presas à sua alma por causa de mágoas antigas, de ressentimentos guardados. Agora que você experimentou libertação, precisa tomar a decisão de não permitir que essas feridas sejam reabertas. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. É decidir soltar, mesmo quando a memória ainda dói. Porque perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo, mas significa se libertar da prisão de reviver a dor todos os dias. Quando você escolhe perdoar, você mantém as correntes longe,
porque nada alimenta mais as trevas do que o ódio guardado. O perdão é a prova de que sua libertação é real e de que a paz de Deus agora governa sua vida. Consolidar a libertação também significa assumir um novo estilo de vida. Isso envolve escolhas práticas, como se afastar de ambientes que antes alimentavam as correntes, romper com amizades tóxicas, abandonar hábitos que enfraquecem a fé. Não basta apenas declarar que está livre, é preciso caminhar como alguém livre. E isso exige coragem para cortar o que já não pertence mais ao seu presente. Talvez isso signifique deixar de lado lugares que antes eram comuns para você, mudar rotinas, até tomar decisões difíceis que envolvem pessoas. Mas lembre-se, quem deseja viver em liberdade não pode se dar ao luxo de brincar com o que o aprisionava. É como alguém que foi resgatado de um incêndio e não volta para brincar nas chamas. A verdadeira libertação se confirma nas escolhas do dia a dia. Outro ponto essencial é a comunidade de fé. Viver isolado é perigoso, porque as correntes se alimentam da solidão. Quando você caminha com pessoas que compartilham da mesma fé, que oram, que encorajam, que levantam sua vida quando você se sente fraco, a libertação se fortalece. O inimigo sempre tenta atacar quem está sozinho, mas quando você faz parte de uma comunidade, você se torna mais protegido. É como um exército que se mantém unido. Mesmo que um soldado se enfraqueça, os outros o sustentam. Por isso, busque se conectar com pessoas que te conduzam para mais perto de Deus, que alimentem sua fé e não suas dúvidas. Essa é uma chave poderosa para manter as correntes distantes da sua vida. Por fim, consolidar a libertação é viver em constante gratidão. Agradecer todos os dias pelo que Deus fez e continua fazendo cria uma atmosfera de alegria que o inimigo não consegue penetrar. A gratidão transforma o coração em um altar permanente, onde a presença de Deus habita. Quando você vive em gratidão, não existe espaço para murmuração, para insatisfação ou para reclamações que abrem brechas para o inimigo. A gratidão mantém os olhos focados no que é eterno, no que já foi conquistado, e fortalece a certeza de que o futuro será ainda melhor. Esse é o segredo de uma vida que não apenas experimenta libertação, mas vive constantemente livre. Você precisa compreender que este momento não é um ponto final, mas um ponto de partida. A oração que já foi feita abriu caminho. As correntes foram quebradas, mas agora a responsabilidade de sustentar essa liberdade está em suas mãos. Deus já fez a parte dele. Agora cabe a você se manter firme na fé, vigilante nos pensamentos, sábio nas escolhas e constante na gratidão. Essa é a forma de transformar a libertação de hoje em uma história permanente de vitória. E no próximo passo, você será conduzido a declarações ainda mais profundas de fé que selarão de vez esse ciclo e confirmarão que sua vida não será mais a mesma. A libertação já aconteceu, as correntes foram quebradas e a consolidação do que Deus fez em você está em andamento. Agora é o momento de compreender que a liberdade não é apenas um estado espiritual, mas também uma chamada para viver em propósito. Não basta estar solto das correntes se você não sabe para onde caminhar. Muitos que experimentaram libertação acabaram se perdendo novamente porque não entenderam que cada corrente quebrada abre espaço para uma missão maior. A verdadeira vitória não está apenas em dizer "eu fui liberto", mas em poder afirmar com convicção: agora eu vivo para cumprir aquilo que Deus me chamou para ser. A libertação é o primeiro capítulo de uma nova história, e essa história precisa ser escrita com passos conscientes, guiados pelo Espírito. Esse novo caminho começa pela clareza de identidade. Quem você é agora que está livre? Essa é uma pergunta essencial, porque durante o tempo de prisão, as correntes tentaram moldar sua identidade.
Talvez você tenha se acostumado a se ver como alguém derrotado, limitado, sem valor. Talvez as correntes tenham te convencido de que não passaria daquilo que sempre foi. Mas quando Deus quebra correntes, Ele não apenas tira o peso, Ele devolve a identidade verdadeira. Você é filho, herdeiro de promessas, alguém criado para viver em vitória. Essa identidade precisa estar gravada no seu coração todos os dias. Porque se você não acredita em quem é diante de Deus, qualquer mentira do inimigo pode tentar te arrastar de volta. A verdadeira libertação se firma quando você olha no espelho e enxerga alguém que carrega propósito e não mais prisão. Outro passo fundamental é descobrir a direção para a qual Deus quer te levar. Libertação não significa apenas sair do cativeiro, mas também entrar na terra prometida. Os israelitas não foram libertos do Egito para vagar sem rumo. Eles foram libertos para viver em uma nova terra. Da mesma forma, você não foi liberto apenas para se sentir aliviado, mas para cumprir uma missão que só você pode realizar. Talvez seja restaurar sua família, transformar seu ambiente de trabalho, servir em sua comunidade ou inspirar outros que ainda estão presos. Cada corrente quebrada abre uma nova porta de propósito. E é nesse propósito que você encontra forças para permanecer livre, porque quem caminha com missão não tem tempo para retroceder. Viver em propósito também significa usar o testemunho da sua libertação como ferramenta. O que aconteceu com você não pode ser guardado em silêncio. Outras pessoas precisam ouvir, porque sua história pode ser a chave para destrancar prisões que elas ainda vivem. O testemunho não é apenas relato, é arma espiritual. Quando você diz, eu fui liberto, está mostrando que as correntes não são invencíveis, que o inimigo não tem poder final e que a esperança é real. Esse ato de compartilhar fortalece sua fé e planta sementes no coração de outros. Muitos estão desesperados, acreditando que não há saída. Sua voz pode ser o fio de esperança que eles precisam para se levantar. Não esconda o que Deus fez. Transforme sua vitória em canal de libertação para outros. Mas viver em propósito também exige disciplina e constância. Não se engane achando que a vida livre será isenta de batalhas. As correntes já foram quebradas, mas as tentações ainda existirão. As pressões do mundo continuarão a tentar se infiltrar. É aqui que você precisa se manter firme. Disciplina espiritual é o que transforma uma experiência de libertação em uma vida sólida de vitória. Isso significa reservar tempo para a oração diária, mergulhar nas Escrituras, cultivar comunhão com pessoas que fortalecem sua fé e manter o coração aberto para a direção do Espírito Santo. Essa constância constrói raízes profundas que não se abalam diante das tempestades. Quanto mais enraizado você estiver, mais inabalável será diante dos ataques. Outro ponto poderoso é viver em serviço. A liberdade que você recebeu não é apenas para você, é também para abençoar os outros. Quando você estende a mão para quem está caído, quando decide usar sua experiência para guiar alguém, você fortalece ainda mais sua própria caminhada. Servir é uma forma de se manter livre, porque a vida deixa de ser sobre lutar sozinho contra correntes e passa a ser sobre construir pontes, para que outros também conheçam a liberdade. É como uma corrente invertida, uma ligação de amor, fé e esperança que conecta pessoas à luz de Deus. E quando você vive assim, se torna um guardião da liberdade, alguém que não apenas vive a vitória, mas também espalha a vitória. O propósito também dá sentido aos dias difíceis. Mesmo depois da libertação, existirão momentos de luta, de tentação, de provação. Mas quando você sabe que está caminhando em direção a um propósito maior, você não desanima. O peso não é mais de correntes, mas de responsabilidade, e essa responsabilidade é leve porque é sustentada pela graça.
Cada desafio se torna parte do processo, cada obstáculo uma oportunidade de amadurecimento. Você já não olha para trás como quem teme ser preso novamente, mas olha para frente como quem sabe que o melhor ainda está por vir. Essa mentalidade é o que garante que sua libertação se mantenha firme, porque a vida não é mais apenas sobre você, mas sobre o propósito que Deus confiou a você. Portanto, compreenda isso. A libertação é apenas o começo. A partir daqui, sua missão é viver todos os dias como testemunha viva de que correntes podem ser quebradas e que a vida em abundância é real. Esse propósito não é apenas um destino, é um estilo de vida. E quanto mais você caminha nesse propósito, mais distante fica das correntes que antes te aprisionavam. No próximo passo, você será conduzido ainda mais fundo em declarações de fé que não apenas confirmam sua vitória, mas consolidam sua missão para que nada nem ninguém possa roubar aquilo que já foi conquistado em você. Ao caminhar no propósito que nasce da libertação, surge uma nova dimensão da fé, a autoridade espiritual. Não basta apenas estar livre, é preciso viver como alguém que entende o poder que recebeu. Muitos experimentam a libertação, mas continuam andando como se ainda fossem frágeis, como se estivessem sempre à beira de serem aprisionados novamente. Essa postura enfraquece a fé e abre espaço para dúvidas e medos. Mas quando você compreende a autoridade que há no nome de Jesus, sua vida se transforma em um território protegido, em um altar onde a presença de Deus se manifesta continuamente. A autoridade espiritual não é arrogância, é consciência de que não é você quem luta, mas Cristo em você. E quando você assume essa consciência, sua vida se torna um testemunho vivo de vitória. A autoridade espiritual começa na forma como você se posiciona diante das circunstâncias. Antes, você podia se sentir dominado por situações, acreditando que não tinha forças para enfrentá-las. Agora, em Cristo, você não apenas enfrenta, mas declara com convicção que toda arma forjada contra a sua vida não prosperará. Essa não é uma frase decorada, é um decreto baseado na promessa divina. Cada vez que você se posiciona em fé, você reforça a queda das correntes. As trevas não respeitam sentimentos, mas reconhecem autoridade. Quando você abre a boca e declara em nome de Jesus que não aceita retrocessos, o mundo espiritual responde. O inimigo sabe que não pode resistir àquele que vive sob a autoridade do Filho de Deus. Essa autoridade também se manifesta nos ambientes em que você entra. Uma casa marcada pela presença de alguém liberto se torna diferente. A atmosfera muda. Onde antes havia opressão, agora existe paz. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes a escuridão parecia ter espaço, agora a luz ocupa cada canto. Você não precisa dizer muito para que essa mudança seja percebida, porque a própria presença de Deus em você se torna perceptível. Pessoas ao seu redor sentirão a diferença, perceberão que algo mudou, porque o poder de Deus não é discreto, ele transforma e irradia. Essa autoridade não é apenas para sua vida pessoal, mas para influenciar tudo e todos ao redor. Um dos maiores desafios depois da libertação é aprender a resistir às investidas que virão. O inimigo não desiste facilmente. Ele tentará encontrar brechas, trazer lembranças, plantar pensamentos. É nesse momento que a autoridade espiritual se torna sua defesa. Quando a tentação se apresentar, você não luta sozinho. Você declara que já está livre, que o sangue de Cristo te cobre, que o Espírito Santo habita em você. Essa postura não deixa espaço para dúvidas. A autoridade é como um muro que se levanta diante de qualquer tentativa de invasão. E cada vez que você se posiciona com firmeza, sua fé se fortalece ainda mais. Você não apenas resiste, você cresce,
porque cada vitória aumenta a convicção de que é realmente livre. A autoridade também se expressa no poder de interceder por outros. Quem foi liberto se torna canal de libertação. Quando você ora por alguém que ainda está preso, sua oração carrega peso porque vem da experiência. Você não fala como quem ouviu falar, mas como quem viveu. Essa intercessão é poderosa, porque o mesmo Deus que quebrou suas correntes deseja usar você como instrumento para quebrar as correntes de outros. Esse é o ciclo da libertação. Você recebe para também dar, você é liberto para também ser libertador. Cada vez que você intercede por alguém, a chama da sua própria vitória se fortalece, porque a liberdade que Deus concede não é limitada, ela se multiplica quando compartilhada. É fundamental entender que a autoridade espiritual precisa ser exercida com responsabilidade. Não se trata de usar palavras de fé como fórmulas mágicas, mas de viver em alinhamento constante com Deus. Autoridade sem obediência se transforma em arrogância, e arrogância abre brechas para novas correntes. A verdadeira autoridade nasce de um coração rendido, de uma vida em que cada decisão reflete a dependência de Deus. Quanto mais você se submete, mais forte se torna. Quanto mais você obedece, mais poder é liberado sobre sua vida. A obediência não é um peso, é um caminho de proteção. É ela que garante que a autoridade que você exerce não seja apenas palavra, mas verdade. Nesse ponto da caminhada, você já não é mais apenas alguém que foi liberto, mas alguém que se torna um guardião da própria liberdade e da liberdade de outros. A cada oração, a cada palavra de fé, a cada escolha de permanecer firme, você reforça as muralhas da sua vida espiritual. E quanto mais você se posiciona, mais claro fica que nada poderá te aprisionar novamente. O inimigo pode tentar, mas não terá poder sobre você, porque a autoridade que você carrega é maior que qualquer força contrária. Essa é a marca de quem não apenas foi liberto, mas aprendeu a viver em vitória permanente. Por isso, permaneça atento. Este é o momento de assumir o chamado não apenas de viver livre, mas de caminhar como alguém que carrega autoridade para libertar outros. O que vem a seguir será ainda mais profundo, porque você será conduzido a declarações de fé que não apenas afirmam a sua vitória, mas a expandem para alcançar aqueles que estão próximos a você. A libertação se tornará movimento e você será instrumento de transformação onde quer que vá. Depois de compreender e assumir a autoridade espiritual que já foi colocada sobre você, é hora de avançar para um nível ainda mais profundo. Transformar essa libertação em um estilo de vida constante, em um testemunho que ecoa diariamente. Porque não basta apenas ser liberto em um momento específico. É preciso aprender a caminhar em liberdade todos os dias, diante das pressões, das tentações e das circunstâncias que tentam fazer você duvidar do que já recebeu. É aqui que muitos falham, porque tratam a libertação como um evento isolado e não como uma nova identidade. A partir do momento em que as correntes foram quebradas, você não é mais a mesma pessoa. A sua vida foi marcada por um divisor de águas, e o que você vive daqui para frente precisa refletir essa transformação. Viver em liberdade é assumir responsabilidade espiritual. A cada decisão, você reafirma que não pertence mais ao cativeiro. Quando escolhe a verdade em vez da mentira, você reforça sua posição de filho livre. Quando perdoa, em vez de guardar rancor, você fecha as portas para o inimigo. Quando se recusa a voltar a antigos hábitos, você mostra que compreende o valor do que recebeu. Isso significa que a liberdade precisa estar presente nos pequenos detalhes do dia a dia, porque são as escolhas aparentemente simples que consolidam a vitória. Cada vez que você age como alguém livre, você reforça as muralhas que impedem as correntes de retornarem. Essa caminhada também envolve vigilância contínua.
O inimigo não aceita a derrota com facilidade. Ele tentará plantar pensamentos de dúvida, lembranças do passado e situações que testam sua fé. Mas agora você sabe que não luta sozinho. O Espírito Santo habita em você, e ele é a garantia de que você não voltará ao cativeiro. Por isso, quando os pensamentos vierem, confronte-os com a verdade. Quando a culpa tentar bater a porta, declare que já foi perdoado. Quando o medo tentar dominar, proclame que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. A vigilância não é viver em paranoia, é viver em consciência. É lembrar todos os dias que a liberdade é sua por direito, mas precisa ser guardada pela fé. Outro aspecto essencial é manter o coração em adoração. A adoração é a atmosfera em que a liberdade floresce. Quando você adora, sua mente se afasta das correntes e se conecta à presença de Deus. A adoração não precisa de palco ou multidão. Ela pode acontecer no silêncio do seu quarto, no caminho para o trabalho, nos momentos simples da vida. Adorar é reconhecer quem Deus é e agradecer pelo que Ele já fez. E cada vez que você faz isso, a presença de Deus se fortalece em você. E onde a presença dEle está, nenhuma corrente consegue resistir. A adoração mantém a chama acesa e faz da sua vida um altar contínuo. Viver em liberdade também significa ser luz em meio à escuridão. Se antes você era dominado por prisões, agora você carrega uma mensagem poderosa. É possível ser livre. Isso não precisa ser dito apenas com palavras, mas com atitudes. Sua forma de lidar com dificuldades, seu modo de tratar as pessoas, sua disposição em ajudar, tudo isso fala mais alto do que discursos longos. Quem te observa verá a diferença e se perguntará o que aconteceu. E quando esse momento chegar, você terá a oportunidade de compartilhar que foi Deus quem quebrou as correntes. Esse testemunho silencioso é uma arma contra as trevas, porque inspira outros a crerem que também podem ser transformados. É inevitável que surjam novos desafios. A vida não se torna um mar de tranquilidade só porque as correntes foram quebradas. Mas o que muda é a sua postura diante das lutas. Antes você se sentia prisioneiro, agora você se posiciona como vencedor. Antes, o medo controlava, agora a fé guia. Antes, as correntes ditavam os limites, agora você sabe que pode avançar. A libertação não elimina as batalhas, mas garante que você entra em cada uma delas com a certeza de que já venceu em Cristo. Essa confiança é o combustível que mantém sua caminhada firme, mesmo quando o caminho parece difícil. Por isso, é necessário lembrar todos os dias: você não é mais escravo, você é livre. Essa frase precisa ecoar no seu coração como uma verdade inabalável. Sempre que as vozes do passado tentarem te lembrar quem você era, declare quem você é agora. Sempre que os pensamentos de derrota tentarem te cercar, proclame a vitória que já foi conquistada por você. Essa prática constante de declarar sua identidade reforça sua fé e mantém a liberdade viva dentro de você. O inimigo não teme lembranças de libertação. Ele teme vidas que vivem diariamente como livres. A partir de agora, sua história já não é apenas sobre correntes que caíram, mas sobre uma vida que caminha em propósito e autoridade. Você não é mais espectador. Você é protagonista da própria vitória. Cada dia se torna uma oportunidade de mostrar que a libertação é real, que o poder de Deus é maior do que qualquer prisão e que a luz sempre vence a escuridão. E no próximo passo, você será levado ainda mais fundo, porque não se trata apenas de viver livre, mas de se tornar instrumento ativo de transformação para outros que ainda estão acorrentados. A verdadeira prova de que a libertação aconteceu não está apenas no alívio momentâneo, mas no impacto que ela gera ao transformar você em instrumento para libertar outros. Quando Deus quebra suas correntes,
Ele não faz apenas por você. Ele faz também para que, através da sua vida, outros possam experimentar o mesmo milagre. Essa é a essência do chamado cristão. Não guardar a luz para si mesmo, mas permitir que ela ilumine aqueles que ainda caminham em escuridão. Se antes você era alguém que pedia socorro, agora você se torna alguém que pode estender a mão. Esse é o ciclo da vitória, ser alcançado para também alcançar. A partir desse ponto, a sua história se torna arma espiritual. O testemunho da sua libertação é uma chave capaz de destrancar prisões no coração de quem escuta. Quando você conta o que Deus fez, você não está apenas relatando, está profetizando sobre outras vidas. Você mostra que a dor pode ser vencida, que as correntes podem cair, que a esperança é real. Muitos que vivem em silêncio, acreditando que nunca conseguirão sair de suas prisões, encontram coragem ao verem que alguém como você conseguiu. O inimigo tenta manter as pessoas isoladas, fazendo-as acreditar que são casos perdidos. Mas quando você compartilha sua história, você destrói essa mentira e abre caminho para a fé florescer em outros. Esse chamado para ser instrumento não exige perfeição, exige disponibilidade. Você não precisa saber tudo, não precisa ter respostas para todas as perguntas, não precisa ser alguém sem falhas. O que transforma não é o quanto você sabe, mas o quanto você se permite ser usado. Deus não busca pessoas impecáveis, Ele busca corações dispostos. E um coração disposto carrega mais poder do que 1000 argumentos. A autenticidade da sua fé é a maior mensagem que você pode transmitir. Quando as pessoas olham para você e veem verdade, elas percebem que não se trata de religião, mas de vida real. E é essa vida real que toca e liberta. Ser instrumento também significa interceder. Assim como alguém orou por você, agora você é chamado a orar por outros. A oração de libertação não é exclusiva de pastores, líderes ou pregadores. Ela é arma de todo aquele que crê. Quando você ora por alguém que está preso, você libera sobre ele a mesma graça que recebeu. Essa intercessão carrega peso, porque nasce de uma experiência genuína. Você sabe como era estar preso, sabe o que significava viver sob correntes, e por isso ora com intensidade, com compaixão, com autoridade. Essa é uma das formas mais poderosas de multiplicar a libertação, transformando sua vitória em fonte de vitória para outros. Outra maneira de ser instrumento é viver de forma coerente. As pessoas prestam mais atenção ao que você faz do que ao que você diz. Se sua vida refletir a liberdade que você proclama, ela será uma mensagem contínua. Sua paz em meio às dificuldades, sua coragem diante do medo, sua fé quando tudo parece contrário, tudo isso prega mais alto do que palavras. A coerência entre discurso e prática é uma chave para atrair corações. Porque quando os outros veem que sua libertação é real, eles são inspirados a buscar a mesma experiência. Viver livre é por si só um testemunho diário que gera impacto silencioso, mas profundo. Esse chamado também envolve responsabilidade. Ser instrumento significa entender que sua vida já não é apenas sua. Cada escolha, cada palavra, cada atitude carrega um peso maior, porque você se tornou exemplo. Isso não deve ser visto como fardo, mas como honra. Deus confiou a você a oportunidade de influenciar, de ser farol em meio à tempestade, de guiar pessoas para fora da escuridão. Essa responsabilidade exige vigilância, exige cuidado, exige entrega constante. Mas ao mesmo tempo traz alegria, porque nada é mais gratificante do que ver vidas sendo transformadas através da sua própria transformação. Por fim, ser instrumento de libertação é lembrar constantemente que tudo vem de Deus. A glória não é sua, a vitória não é sua, o poder não é seu, você é apenas canal.
E quanto mais você se mantém consciente disso, mais o fluxo do céu passa por você. Não se trata de protagonismo, mas de serviço. Deus escolhe vasos simples para realizar obras grandiosas. E é essa simplicidade que garante que o poder dele se manifeste em plenitude. Quanto mais você se rende, mais ele te usa. Quanto mais você entrega, mais ele amplia o alcance da sua voz. E assim, sua vida se torna reflexo da graça que não apenas liberta, mas também multiplica a libertação. Agora que você entende que a libertação não termina em você, mas começa através de você, o próximo passo será selar essa caminhada com declarações de fé que não apenas confirmam a sua vitória, mas estabelecem um legado espiritual. Porque a verdadeira liberdade não é apenas vivida, ela é compartilhada, e quando compartilhada, ela se multiplica ao infinito. A libertação que você recebeu não é apenas uma experiência pessoal, mas também um chamado para construir um legado espiritual que ultrapassa a sua própria vida. Tudo o que aconteceu até aqui, cada corrente que caiu, cada declaração feita, cada passo de fé, não termina em você, mas continua através das gerações que virão depois. É preciso compreender que aquilo que Deus fez não se limita ao presente. Ele também planta sementes para o futuro. E esse futuro será diferente porque você decidiu acreditar, porque você se posicionou, porque não aceitou viver aprisionado. Essa decisão rompeu ciclos e inaugurou uma nova história. Agora é o momento de consolidar essa herança e compreender que a sua vitória é também a vitória de muitos que ainda caminharão sobre os frutos que você deixou. Construir um legado espiritual significa entender que suas escolhas não são apenas suas. Cada vez que você se mantém firme, você abre caminho para que seus filhos e netos possam viver em liberdade. Cada vez que você decide não voltar às velhas correntes, você interrompe maldições familiares e abre espaço para bênçãos geracionais. Isso é mais profundo do que parece. O que você vive hoje não será esquecido, será lembrado no futuro como o ponto de virada. Quantas histórias de famílias não são marcadas por um único homem ou mulher que decidiu confiar em Deus e mudou o rumo de todos? Essa é a dimensão da sua decisão. Você não é apenas um liberto, você é um marco de transformação. Esse legado também se constrói através das palavras que você libera. Assim como correntes espirituais podem nascer de palavras negativas lançadas no passado, bênçãos podem ser ativadas pelas palavras que você declara agora. Cada vez que você proclama vida sobre a sua casa, cada vez que abençoa seus filhos, cada vez que ora por sua família, você está liberando sementes que florescerão no tempo certo. As palavras não morrem. Elas se multiplicam. E quando suas palavras estão alinhadas à promessa de Deus, elas carregam autoridade eterna. O que você diz hoje será lembrado e repetido amanhã. É assim que o legado se perpetua, através daquilo que se fala, daquilo que se vive, daquilo que se deixa marcado no coração dos outros. Construir legado também significa ensinar. Não adianta viver a libertação e guardar esse conhecimento para si. Ensine aos que estão ao seu redor o caminho que você percorreu. Mostre que a fé não é teoria, é prática. Ensine que a oração não é ritual, é encontro real com o Criador. Ensine que a liberdade não é ausência de lutas, mas presença de vitória em meio a elas. Quando você compartilha esses princípios, você garante que a próxima geração não apenas ouça sobre libertação, mas saiba como vivê-la. Isso cria uma continuidade que as correntes não conseguem interromper, porque enquanto o conhecimento da verdade for transmitido, a liberdade permanecerá viva. Outro ponto essencial na construção de legado é a constância. Não adianta apenas momentos de intensidade espiritual se não houver perseverança ao longo do tempo.
Legado não é construído em um dia, mas em anos de fidelidade. Cada oração feita, cada atitude coerente, cada testemunho compartilhado se acumula como tijolos de uma construção sólida. No fim, essa constância forma uma fortaleza espiritual que protege não apenas você, mas todos ao redor. O legado não é feito de grandes gestos isolados, mas de uma vida inteira vivida com propósito. E quando olharem para trás, verão que a sua caminhada deixou marcas profundas que não poderão ser apagadas. Também é importante compreender que o legado não é sobre fama, é sobre impacto. Talvez sua história nunca chegue às multidões, talvez nunca seja escrita em livros, mas se transformar a vida de uma única pessoa, já será um legado eterno. Porque no reino de Deus, cada alma tem valor infinito. Se através da sua vida uma pessoa for liberta, essa libertação se multiplicará em gerações futuras. Nunca subestime o alcance da sua obediência. Um simples ato de fé pode ecoar por séculos, porque a obra de Deus não tem limites. O legado espiritual não se mede em números, mas em eternidade. Por fim, o legado se consolida quando você entende que tudo vem da graça de Deus. Você não construiu isso sozinho, foi Ele quem quebrou as correntes, foi Ele quem abriu o caminho, foi Ele quem transformou sua dor em vitória. Reconhecer isso é fundamental, porque mantém o coração humilde e impede que a glória seja desviada. O legado não é uma obra humana, é uma parceria entre a sua fé e o poder de Deus. E quanto mais você reconhece isso, mais ele amplia o alcance daquilo que foi iniciado em sua vida. O legado não termina quando sua voz se cala. Ele continua como testemunho vivo em cada pessoa que foi tocada pela sua decisão de crer. Agora que você compreende que a sua libertação não é apenas sua, mas também herança para as próximas gerações, o próximo passo é mergulhar em declarações finais de fé que consolidam tudo o que foi vivido até aqui. Esse será o selo espiritual que confirmará que a vitória não apenas chegou, mas permanecerá como marca indestrutível da sua história. Depois de compreender que a sua libertação é também um legado para as próximas gerações, é chegado o momento de selar essa experiência com declarações finais de fé. Essas declarações não são apenas palavras ditas no calor da emoção, mas decretos espirituais que estabelecem diante de Deus e diante do mundo espiritual que a vitória é definitiva. É como marcar o território da sua vida com a bandeira da liberdade, para que fique claro que você pertence a Cristo e que nada, absolutamente nada, pode mais aprisionar você. Esse selo espiritual é fundamental, porque não apenas confirma o que já aconteceu, mas cria uma barreira que protege o que foi conquistado. Quando você declara com autoridade que está livre, você sela a porta que um dia esteve aberta para correntes e a mantém trancada pela fé. Comece declarando que sua mente é território santo. Afirme com convicção que os pensamentos que antes te aprisionavam não têm mais espaço em você. Diga que sua mente é renovada diariamente pela palavra de Deus, que não há espaço para mentiras, dúvidas ou acusações. Essa declaração é vital, porque a mente é a porta de entrada de muitas correntes. Quando você estabelece que sua mente é livre, você cria um filtro espiritual que impede que a prisão retorne. Toda vez que uma mentira tentar surgir, essa declaração será a lembrança de que a verdade já foi estabelecida. É assim que a fé transforma a mente em fortaleza de liberdade. Depois, declare sobre o seu coração. Diga que não há mais mágoa, que não há mais ressentimento, que o perdão já foi liberado e que o amor de Deus ocupa cada espaço. Afirme que seu coração não é mais cativeiro de dores antigas, mas fonte de vida abundante. Essa declaração é essencial, porque o coração ferido é terreno fértil para correntes.
Se antes a mágoa era a corrente, agora o perdão é a chave que abre todas as portas. Quando você proclama que seu coração é livre, você não apenas se protege, mas cria uma nova fonte de vida que se espalha em todas as direções. Seu coração se torna altar, e onde existe altar, existe presença de Deus. Agora declare sobre sua casa. Afirme que o ambiente onde você vive é consagrado, que nenhuma influência maligna tem poder de permanecer ali. Diga que sua família é abençoada, que cada membro é coberto pela proteção de Deus e que a paz reina no seu lar. Essa declaração transforma sua casa em fortaleza espiritual. Mesmo que você ainda enfrente desafios familiares, sua palavra de fé cria uma atmosfera que muda realidades. O inimigo não pode permanecer onde existe luz, e cada vez que você declara a vitória sobre sua casa, essa luz se acende com mais intensidade. Sua casa deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser um território sagrado. Também é hora de declarar sobre o seu futuro. Afirme que as correntes do passado não determinam mais o que virá. Diga que sua história não será marcada por derrotas, mas por vitórias. Declare que portas de bênção estão sendo abertas, que oportunidades estão chegando e que você viverá em abundância, não porque merece, mas porque foi chamado para isso. Essa declaração sela o futuro, garantindo que você não ficará preso em lembranças antigas. O futuro é território de esperança, e quando você o consagra a Deus, nenhuma corrente tem poder de se projetar à frente. Você caminha livre, porque o amanhã já foi entregue ao Criador. Essas declarações finais precisam ser repetidas não apenas hoje, mas continuamente. Elas não são apenas um fechamento, são lembretes constantes da vitória. Cada vez que a dúvida tentar retornar, declare novamente. Cada vez que o medo se aproximar, proclame sua liberdade. Cada vez que o passado tentar te acusar, lembre-se de que já foi perdoado. Esse exercício diário mantém a chama acesa e fortalece a muralha da sua fé. Quanto mais você declara, mais firme fica. É como cravar estacas profundas no chão, de modo que nada consiga arrancar o que já foi estabelecido. O selo espiritual da libertação também se manifesta no testemunho público. Por isso, proclame em voz alta, escreva, compartilhe, eu estou livre. Essa frase simples carrega um peso eterno. Não é apenas uma confissão, é uma bandeira. Quando você diz isso, você não apenas se lembra, mas também mostra para o mundo espiritual que reconhece e assume sua posição. É como dizer, nada mais me prende, porque já fui comprado por preço de sangue. E esse reconhecimento fortalece ainda mais a sua posição de vitória. O inimigo não resiste a uma vida que declara todos os dias que pertence a Cristo. Por fim, compreenda que essas declarações não são o fim da sua caminhada, mas o início de um novo ciclo. O selo da libertação não fecha apenas a porta do passado, ele abre a porta para um futuro cheio de propósito, autoridade e impacto. A partir daqui, sua vida será marcada pela presença constante de Deus, pela liberdade que não se perde e pelo testemunho que inspira outros a crerem. Você não apenas foi liberto, você foi estabelecido em uma nova identidade. E essa identidade é inabalável, porque foi dada por aquele que jamais falha. Depois de selar a vitória com declarações de fé que estabeleceram sua nova identidade em Cristo, é hora de compreender que a libertação verdadeira precisa ser mantida com perseverança. O que você recebeu não pode ser tratado como algo passageiro ou dependente das circunstâncias, mas como uma realidade permanente que deve ser cuidada diariamente. A liberdade é como uma chama. Quando protegida, ilumina com intensidade. Quando negligenciada, pode se apagar. Não se trata de viver com medo de perder o que foi conquistado, mas de viver em vigilância para proteger o território que já é seu.
A perseverança é a ponte que conecta a libertação de hoje à vitória contínua de amanhã. Essa perseverança começa nos pensamentos. O inimigo sempre tentará lançar setas na mente, porque sabe que uma mente enfraquecida é porta aberta para novas correntes. Ele usará lembranças antigas, vozes de acusação e dúvidas sutis para tentar minar sua fé. Mas agora você já sabe como reagir. Cada pensamento que não vem de Deus precisa ser rejeitado imediatamente. Não aceite como verdade aquilo que contradiz a palavra. Declare em voz alta, se necessário, que a sua mente pertence a Cristo. Reforce constantemente essa realidade, porque a perseverança não é ficar esperando que a mente se fortaleça sozinha. É exercitar a fé todos os dias, até que os pensamentos de vitória se tornem naturais e os de prisão percam completamente a força. Outro aspecto da perseverança está na disciplina espiritual. Ler a palavra, orar diariamente, adorar, participar da comunhão com outros cristãos não pode ser visto como obrigação, mas como alimento. Assim como o corpo não sobrevive sem comida, o espírito não se mantém firme sem ser nutrido. Se você negligencia esse alimento, enfraquece a sua proteção. Mas quando você se mantém constante, cria raízes profundas que nenhuma tempestade pode arrancar. A perseverança não é feita de grandes gestos esporádicos, mas de pequenos atos diários que constroem uma vida sólida. Cada oração feita, cada versículo meditado, cada momento de adoração é um tijolo que reforça a muralha da sua liberdade. A perseverança também exige que você vigie os ambientes em que caminha. Nem todos os lugares fortalecem a sua fé. Alguns ambientes são verdadeiras armadilhas espirituais, preparados para reativar correntes antigas. A perseverança significa ter coragem de evitar esses espaços, de dizer não a convites, de cortar laços que enfraquecem sua caminhada. Essa não é uma atitude de orgulho ou isolamento, mas de sabedoria. Quem valoriza a liberdade não brinca com o que antes o aprisionava. Perseverar é proteger-se, é colocar limites, é saber que a paz conquistada vale mais do que qualquer prazer momentâneo. É escolher todos os dias permanecer firme no caminho que Deus abriu. Outro ponto importante é a perseverança nas provações. Mesmo liberto, você continuará enfrentando desafios. As lutas não desaparecem, mas agora você tem armas diferentes para enfrentá-las. Em vez de se desesperar, você ora. Em vez de duvidar, você declara a palavra. Em vez de retroceder, você avança com fé. Com perseverança, não elimina os ventos contrários, mas garante que você atravesse a tempestade sem ser destruído. Cada vitória em meio às provações fortalece ainda mais a certeza de que você é livre. Cada resistência ao inimigo é mais uma corrente que se dissolve para sempre. Perseverar é enxergar além do momento difícil e acreditar que a vitória já foi estabelecida, mesmo quando os olhos ainda não veem. A perseverança também se manifesta na gratidão. A cada novo dia, agradeça pela libertação. Não permita que o milagre se torne comum ou que o coração se acostume com a liberdade a ponto de não valorizá-la. A gratidão mantém a chama acesa, porque lembra constantemente que tudo o que você tem veio da graça de Deus. Quando você é grato, seu coração permanece humilde e aberto, e essa humildade é a base para que Deus continue derramando bênçãos. A gratidão é a forma mais simples e poderosa de manter viva a consciência de que as correntes foram quebradas e que sua vida pertence ao Senhor. Por fim, a perseverança está ligada à visão de futuro. Não olhe apenas para o que foi conquistado hoje, mas para o que Deus ainda fará. Tenha metas espirituais, sonhos alinhados à vontade de Deus, projetos que glorifiquem o nome dele.
Quando você tem uma visão clara de onde quer chegar, as correntes antigas não encontram espaço para voltar. A perseverança mantém os olhos no alvo, e esse alvo é viver plenamente o propósito divino. Quanto mais você se move em direção ao que Deus tem preparado, mais distante você fica do passado que tentou te aprisionar. Essa é a essência da perseverança. Caminhar todos os dias na direção da promessa, sem olhar para trás. Este é o momento de consolidar de vez o que foi conquistado. Não há espaço para retrocessos, porque agora você sabe como permanecer firme. O próximo passo será mergulhar na conclusão dessa jornada, onde todas as verdades que foram liberadas se unem em uma única mensagem. Você não apenas foi liberto, você foi chamado para viver e permanecer em vitória. Este é o momento de unir todas as verdades proclamadas até aqui em uma conclusão poderosa. A caminhada que começou com a consciência das correntes espirituais se transformou em preparação, oração, declarações proféticas, consolidação da fé e entendimento do legado. Agora, o que resta é assumir de forma definitiva que a sua vida nunca mais será a mesma. O que foi quebrado não pode ser reconstruído. O que foi destruído não pode ser restaurado pelo inimigo, porque a vitória já foi decretada. Esse é o selo final desta jornada. Você foi liberto, você permanece liberto e viverá como alguém que carrega a marca da liberdade. Essa conclusão não é um simples fechamento de narrativa, mas um marco espiritual em sua história. Olhe para trás e veja o quanto já percorreu. Você começou reconhecendo que havia correntes invisíveis que pesavam sobre sua alma. Foi conduzido a entender que não se tratava apenas de fraqueza humana, mas de batalhas espirituais que precisavam ser enfrentadas com armas espirituais. Compreendeu que a libertação exigia preparação, arrependimento, fé ativa e entrega completa. E passo a passo foi conduzido ao clímax da oração de libertação, onde a presença de Deus invadiu o território do seu coração e rompeu cada amarra. Esse percurso não foi por acaso. Cada etapa foi desenhada para que você percebesse a seriedade da batalha e a grandeza da vitória. Hoje, você está de pé como alguém que já não carrega correntes, mas carrega propósito. É importante reforçar que essa vitória não é temporária. As correntes não apenas caíram, elas foram destruídas. E o que Deus destrói, ninguém pode reconstruir. O inimigo pode tentar lançar mentiras, pode tentar semear dúvidas, pode tentar fazer você se lembrar do passado, mas a verdade é que o passado já não tem poder sobre você. O sangue de Cristo apagou as marcas antigas e escreveu uma nova história. Essa certeza é o que sustenta a caminhada a partir daqui. Você não precisa viver na expectativa de ser livre um dia. Você já é livre. Essa é a diferença entre esperança vazia e fé real. A libertação não está no futuro, ela já aconteceu no presente. A conclusão dessa jornada também aponta para a missão que agora é sua. Você não é apenas um sobrevivente, é um testemunho vivo. Sua vida é prova de que Deus continua agindo, continua quebrando correntes, continua libertando. Não desperdice essa oportunidade de ser voz para outros. Use sua história, use sua fé, use a autoridade que recebeu para impactar vidas. Cada palavra que você compartilhar, cada oração que você fizer, cada atitude coerente que tomar, será como uma semente lançada em solo fértil. E essas sementes darão frutos em pessoas que talvez você nunca conheça, mas que serão alcançadas pelo poder da sua vitória. Esse é o ciclo do reino. A libertação que começa em você se multiplica em muitos. Agora é hora de selar sua fé com um ato público. Declare em voz alta: eu estou livre. Escreva, compartilhe, proclame essa verdade. Esse ato simples tem valor espiritual imenso, porque transforma a vitória invisível em um testemunho visível.
Cada vez que você declara essa frase, você fortalece sua convicção e enfraquece qualquer tentativa de dúvida. É como reforçar o alicerce de uma casa que já foi construída. A estrutura está firme, mas cada declaração fortalece ainda mais. E à medida que você continua proclamando, essa frase deixa de ser apenas confissão e se torna identidade. Você não apenas diz que está livre, você vive como livre. A partir daqui, sua vida precisa ser guiada por 3 pilares: fé, vigilância e gratidão. Fé para continuar crendo, mesmo diante de novos desafios. Vigilância para não permitir que velhas correntes tentem se aproximar novamente. Gratidão para nunca esquecer o que Deus fez e manter o coração humilde diante da graça recebida. Esses 3 pilares serão como colunas que sustentam a casa da sua liberdade. Enquanto eles permanecerem firmes, nenhuma tempestade será capaz de derrubar o que foi construído. Essa é a chave para permanecer em vitória. Não depender de emoções passageiras, mas viver enraizado em princípios eternos. Por fim, entenda que esta não é apenas a conclusão de um conteúdo, mas o início de uma nova caminhada. Você não está apenas encerrando uma oração de libertação, está começando um novo capítulo da sua vida. Um capítulo onde não há correntes, apenas caminhos abertos. Onde não há prisões, apenas liberdade. Onde não há derrota, apenas vitória. Essa é a promessa de Deus para você e ela já começou a se cumprir. Viva cada dia com a convicção de que a libertação não foi apenas uma experiência, mas uma transformação definitiva. Você não apenas recebeu vitória, você se tornou vitória. E essa é a marca que acompanhará cada passo da sua vida daqui em diante. Chegamos ao fim desta jornada espiritual, e o que foi vivido aqui não pode ser tratado como algo comum. Cada palavra, cada reflexão e cada oração foram sementes plantadas em sua alma, sementes de libertação, de vitória e de propósito. Hoje você não apenas ouviu sobre correntes que caem, você experimentou o poder do Deus vivo que quebra prisões invisíveis e abre caminhos que estavam fechados. Este não é um vídeo qualquer, este é um marco na sua história. A partir deste momento, você precisa assumir, com fé e convicção, que a sua vida nunca mais será a mesma. O que Deus iniciou aqui é definitivo, e a única coisa que pode impedir essa transformação é se você decidir voltar às velhas correntes. Mas, se permanecer firme, se guardar a fé, se vigiar os pensamentos e se alimentar da presença de Deus, nenhuma corrente terá poder para voltar a aprisionar você. Olhe para o que aconteceu ao longo desta caminhada. Você foi conduzido a reconhecer as correntes espirituais que tentavam dominar sua vida. Foi levado a refletir sobre o poder da preparação, sobre a necessidade de arrependimento e sobre a importância de abrir o coração para que a presença de Deus entrasse. Viveu o clímax da oração de libertação, onde cada corrente começou a cair diante do poder do nome de Jesus. Declarou em fé que sua mente, seu coração, sua casa e seu futuro pertencem a Deus. Selou sua vitória com palavras proféticas que consolidaram a sua nova identidade. E mais do que isso, compreendeu que sua libertação não é apenas sobre você, mas sobre todos que serão alcançados através da sua vida. Essa jornada não foi teórica, ela foi espiritual, ela foi real. E agora está gravada como parte da sua história. Não permita que a dúvida roube o que foi conquistado. O inimigo tentará, sim, lançar setas de desânimo, lembranças do passado e pensamentos de que nada mudou. Mas lembre-se, a verdade não é determinada pelo que você sente, mas pelo que Deus já declarou. E Ele já disse que você é livre, que você é filho amado, que você foi chamado para viver em abundância. Segure essa verdade como quem segura um tesouro e não deixe que nada nem ninguém a arranque de você.
Cada vez que a dúvida vier, declare em voz alta: eu estou livre. Cada vez que o medo tentar se aproximar, proclame: eu vivo pela fé. Cada vez que o passado bater à porta, responda: a minha história foi reescrita. Essas declarações não são apenas palavras, são chaves que mantêm as portas da sua liberdade abertas. Agora, assuma o compromisso de viver diariamente como alguém que foi liberto. Isso significa vigiar seus pensamentos, fortalecer sua fé, buscar constantemente a presença de Deus e se afastar de tudo aquilo que antes alimentava suas prisões. Não brinque com o que um dia te escravizou, porque cada passo em direção ao passado é uma ameaça ao futuro. Valorize o que recebeu, cuide do que foi conquistado, proteja o território da sua vida como quem protege um tesouro. Porque a liberdade que Deus lhe deu é preciosa demais para ser colocada em risco. Cada escolha do seu dia pode ser uma afirmação dessa vitória. Escolha viver como alguém livre, escolha caminhar com propósito, escolha ser luz em meio à escuridão. E lembre-se, sua vitória não é apenas sua. Compartilhe sua experiência, fale sobre o que Deus fez, seja testemunha viva de que as correntes podem cair. Existem pessoas perto de você que ainda estão presas, esperando uma palavra, um exemplo, um gesto que as faça acreditar que também podem ser livres. Não guarde essa vitória para si. Transforme sua vida em canal de libertação para outros. Esse é o maior sinal de que a sua vitória foi real, quando ela se multiplica em outras vidas. Que sua casa seja lugar de testemunho. Que sua família veja a transformação em você, que seus amigos sintam a diferença em sua presença. Essa é a marca da verdadeira libertação. Ela não se cala, ela ecoa. Antes de encerrarmos, quero te convidar a se posicionar publicamente. Escreva nos comentários: eu estou livre. Esse simples ato é um testemunho de fé, uma declaração que reforça sua vitória e inspira outros a crerem. Além disso, se inscreva no canal Guardião da Luz, porque este é apenas o começo. Aqui você encontrará outras orações, mensagens e reflexões que fortalecerão ainda mais a sua caminhada. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e seja instrumento de Deus na vida de outros. Quando você se engaja, você não apenas alimenta a sua fé, mas também se torna parte de uma corrente de luz que alcança milhares de pessoas. Por fim, receba esta verdade em seu coração. As correntes caíram e sua vida nunca mais será a mesma. Caminhe em vitória, viva em propósito, permaneça em fé. O que começou aqui não tem fim, porque a obra de Deus em você é contínua. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração. Que a luz de Cristo brilhe todos os dias em sua vida. E que sua libertação seja testemunho vivo de que não existe prisão tão forte que o amor de Deus não possa quebrar. Você é livre, você permanece livre e nada poderá mudar isso.